Senhor. Essa noite nós vamos ruminar a mensagem da semana 4 dessa série do Alimento Diário, tá? Os ministros da Nova Aliança. Esse título desse Alimento Diário é a Igreja dos Primogênitos. E o título da nossa semana é: São estes que o Pai procura. Senhor Jesus, eu queria iniciar lendo o versículo que dá o título dessa mensagem. João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, pelo Espírito dado a nós. Senhor, nessa noite nós podemos te adorar em espírito e em verdade, sendo esses verdadeiros adoradores. Senhor, acha em cada um de nós, Senhor, acha em mim, Senhor, esse fiel adorador, Senhor, que glorifica o Senhor em todas as coisas. Senhor, essa palavra, Senhor, essa comunhão, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, possa vir nos alimentar, Senhor, nos suprir, Senhor, nos alegrar e também gerar salvação em cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e vem a hora, e já chegou, aleluia, hoje. O momento que nós temos para desfrutar do Senhor é o nosso hoje, né? Esses dias nós temos percebido mais do que nunca e nós não podemos mais perder tempo. Aquela palavra de remir o tempo tem que se cumprir cabalmente em nós hoje, para que nós possamos ser esses verdadeiros adoradores. Senhor Jesus, culminando essa palavra, queria iniciar com esse sentimento de que por muitas vezes eu compartilhei, né, muitos irmãos compartilharam, que ali Gênesis 1, 26, Gênesis capítulo 6, quando Deus decide criar o homem, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queria ler até aqui. Então, quando ele fala aqui, nós temos alguns pontos já nesse trecho. O façamos, a gente percebe que ali é a presença do Deus triuno, desde o início, vivendo em um relacionamento. E quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, às vezes o sentimento que nós tínhamos era que Deus talvez se sentisse só. Era um Deus solitário, que precisava de algo para completá-lo. E a gente associava também isso até a palavra de quando Deus criou o homem e foi criar Eva. Criou Adão e foi criar Eva. Quando Deus disse que não é bom que o homem estivesse só, ali mostrando que Deus, tipificado pelo homem, né, não gostaria de estar só. E aí criou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que seria a criação do homem. Mas esses dias, né, essas palavras que o Senhor tem dado para nós, tem quebrado muito do nosso conceito. Se nós formos para Êxodo, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, perdão, vamos para Provérbios primeiro. Provérbios capítulo 8. Senhor Jesus, vou adiantar um versículo daqui, depois nós vamos desfrutar mais durante a comunhão, tá? Mas eu queria adiantar para essa introdução. Versículos 29 e 30. Provérbios capítulo 8, versículos 29 e 30. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. No versículo 30 fala que, então eu, aqui representa o filho, estava com ele, representa o pai, e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Ou seja, o filho era a alegria e o prazer do pai.
Então o pai já tinha alegria e prazer. Por outro lado, o filho ele folgava, ou seja, o filho era feliz com a presença do pai. Então eles viviam já um relacionamento perfeito, completo. Então a criação do homem foi com o intuito, a gente vai ver mais na frente, de estender a felicidade de Deus, de aumentar. Mas essa felicidade ela já era completa. Então muitas vezes, quando eu tinha aquele conceito, né, que foi quebrado, que Deus precisava do homem, Deus precisa de mim para a total felicidade dele, às vezes eu achava que por me dispor ao Senhor em oração, em buscá-lo, em servi-lo na palavra, eu estaria fazendo um grande favor para Deus. E na verdade é o contrário. Nós vemos aqui durante toda a nossa experiência da nossa vida, que muitas vezes nós já buscamos em muitas coisas alegria, satisfação e prazer. E hoje a gente faz uma coisa, nos alegramos temporariamente, mas amanhã aquela alegria já se foi, aquela felicidade já se foi, já se esvaiu. E aí a gente precisa repetir para se alegrar de novo, ou nós precisamos buscar uma outra coisa para nos alegrar. Então essa nossa alegria é passageira. Mas por que eu preciso buscar o Senhor então? Porque a vontade de Deus é que o homem faça parte desse relacionamento perfeito, onde há felicidade, onde há prazer e onde há alegria, entre Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu na verdade não estou fazendo um favor para Deus, mas eu estou fazendo um favor para mim mesmo. Ou seja, que é onde eu vou encontrar a perfeita alegria. Por isso que o hino fala, perfeita alegria viverei em ti, em glória. Senhor Jesus. Então esse é o encargo do Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos esse sentimento, porque eu creio que tudo que o Senhor vier falar daqui para frente, vai ficar mais fácil com essa visão. Então, eu é que preciso correr atrás, né? Eu é que preciso. O Senhor já é completo e feliz. Ele vai aumentar a sua felicidade com a minha e com a sua presença. Mas aí cabe a cada um de nós. Amém? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, essa semana, o Senhor fez um convite a nós, né? Para que nós possamos ser esses ministros. Então, eu e você, nós somos convidados. Esse convite do Senhor, ele é um convite cheio de amor e maravilhoso. E ele se estende a todos os homens que estão em toda e qualquer situação. Senhor Jesus, o convite é cheio de amor e se estende a toda condição. Não importa se, como na experiência de Pedro, nós vimos no alimento diário, você negou o Senhor por muitas vezes. Não importa se você ofendeu o Senhor. Não importa se você já tinha tomado o Senhor em maldição. Se você era contra o Senhor. Se você desobedecia aos seus pais. Não importa o que você já tenha feito até aqui. A busca do Senhor, o chamamento do Senhor, cheio de amor, vai te alcançar e vai me alcançar em toda e qualquer situação. Por outro lado, o chamamento, ele tem essas características. Porém, a gente tem também a etapa do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento, aí ele já entra um trabalho de Deus. Esse já é necessário. Que o Senhor me ache de tal maneira para que eu possa ser aprovado diante dele. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Nós olhando ali a experiência de Pedro, de Tiago, de João, o Senhor abriu muito para nós, muitas possibilidades. A gente vê que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, o Senhor chamou, assim como Pedro e seu irmão, de forma maravilhosa. Se nós formos ali em Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, em Mateus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, versículos 18, Senhor Jesus, bem? 4, a partir do versículo 18. A vocação dos discípulos, do chamamento, né? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar,
porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Senhor Jesus, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Senhor Jesus. Então, a partir do momento que eles receberam o Senhor, eles de prontidão se entregaram e seguiram ao Senhor. De cara, a nossa experiência talvez não tenha sido a mesma de deixar pai, deixar trabalho, deixar tudo. Mas hoje, nós podemos servir ao Senhor, ter o nosso trabalho, ter a nossa família, mas sempre buscando, por meio do Espírito, colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Da primazia, as coisas do Senhor. Né? Essa passagem, eles tiveram esse coração de literalmente abandonar tudo. Mas hoje, se o nosso coração for de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, vai estar dentro desse mesmo princípio. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, se a gente olhar aqui, nós tínhamos ali Pedro e André. Eles eram pescadores de homens. Eram homens perfeitos. A gente viu que Pedro negou o Senhor. Pedro era muito rápido no seu falar, respondia as coisas sem consultar o Senhor. Né? A gente tem a experiência ali do pagamento dos impostos, onde Pedro foi precipitado em responder, e depois o Senhor teve que chamá-lo a atenção e de orientá-lo para que fosse cumprida ali aquela justiça. O Senhor Jesus o pagar o imposto das 2 dracmas. Ó Senhor Jesus. Mas depois, a gente olha em Atos, Pedro sendo muito útil pelo Senhor. Né? Ali ele falou, ali no discurso de Pedro, e naquele dia, mais de 3.000 foram salvos. Então mostra que o Senhor conseguiu trabalhar em Pedro. Se o Senhor conseguiu trabalhar em Pedro, que tinha todas essas características, responder rápido, não consultar o Senhor, fazer as coisas do seu jeito, do jeito que pensava, do jeito que queria, a hora que queria, em nós também é possível. Senhor Jesus. E João, o trabalho dele e de seu irmão Tiago era de consertar redes. Então a gente vê aqui que o Senhor também chamou João para que também possa fazer isso de forma espiritual, tapar algumas brechas nos ministérios, né? As pessoas estavam com dificuldade em receber e cumprir e praticar a palavra do Senhor. João ia lá e por meio do Espírito ajudava aquela igreja, aquele povo a cumprir a palavra. Senhor Jesus. Então eles foram chamados. Mas se nós olharmos também, a personalidade de Tiago e João também não era das melhores. Marcos, capítulo 3, versículo 17. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Senhor Jesus. Então, o que quer dizer filho do trovão? Eles eram muito explosivos, eram muito estourados, intolerantes. E a gente vê em várias passagens essa característica deles. Se a gente olhar em Marcos 9:38, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 38. Quando Jesus ensina a tolerância e a caridade. Versículo 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Então ele era altamente intolerante, explosivo. Outra experiência, em Lucas, capítulo 9, versículo 54. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a partir do versículo 51, mostra que os samaritanos não receberam Jesus. Então, os judeus e os samaritanos não se davam muito bem.
Então, quando o Senhor e os discípulos precisaram passar por Samaria para ir a Jerusalém, eles não receberam, não hospedaram. E aí no versículo 54, João fala: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então esse era o temperamento de Tiago e de João, os filhos do trovão, os Boanerges. Então, se você se enquadrou, se reconheceu, assim como eu me enquadro ainda muitas vezes nessas características, essa palavra está mostrando para nós que tem um excelente caminho para nós. O Senhor trabalhar em nós, após esse chamamento cheio de amor, de nós nos entregarmos ao Senhor e Ele mudar toda a nossa natureza caída, toda a nossa condição que não agrada e nos encher dEle mesmo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então nós vimos que o Senhor chamou esses discípulos e depois que Ele chama, Ele revela. Vamos para Mateus 17. Senhor Jesus, então o Senhor não nos chamou para ficarmos desocupados. Ele quer nos empregar. Ele quer nos dar serviço. Senhor Jesus, em Mateus 17, versículos 1 e 2, a gente vê a transfiguração do Senhor. 6 dias após, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Quando a gente vê em particular, a gente vê que o Senhor, Ele tem os seus, aqui Ele quer se dar de maneira especial. Quem são esses? A condição aqui foi aqueles que se dispuseram ao Senhor. A gente viu no chamamento de Pedro, de Tiago, de João, que eles de imediato. Então, irmãos, o encorajamento para nós é: o Senhor te chamou, o Senhor me chamou, sejamos simples e obedientes e vamos praticar o chamamento do Senhor. Que logo em seguida, mesmo você não entendendo por que Deus te chamou, mesmo você achando que você, na sua condição atual, você não pode agradar o Senhor, não tem como você fazer nada pelo Senhor, mas o Senhor vai te mostrar o que Ele quer que você faça. Senhor Jesus, versículo 2, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então o Senhor nos chama, o Senhor nos revela. Mas a partir do chamamento e da revelação, agora Ele precisa trabalhar o nosso homem natural, que foi danificado desde a queda do homem, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Naquele momento, um homem que era simples, que tinha comunhão com o Senhor diariamente, com Deus diariamente, Deus falava, ele obedecia, ele só fazia o que Deus ordenava, perdeu essa simplicidade. E ganhou um senso de julgamento, um senso crítico, ganhou os seus achismos, ganhou o seu ego, e isso cada vez mais o afastando de Deus. Então, hoje, o Senhor já me chamou, já lhe chamou. A palavra já me alcançou, já alcançou a cada um dos santos. Então, o que está faltando agora? Próxima etapa, o Senhor trabalhar em nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Nós vimos que foi criado um problema quando o homem pecou. Então, o Senhor precisava agora curar o homem, salvar o homem, libertar o homem dessa natureza pecaminosa, essa natureza que vai contra a natureza de Deus, que é incompatível com a natureza de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E com isso, o Senhor vai usar as experiências, dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na rua, na condição do seu país, na condição da sua cidade, para trabalhar em você e para trabalhar em mim. As pequenas coisas são oportunidades do Senhor trabalhar em nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mateus 16, 24 e 25, ele mostra para nós que o Senhor já criou um caminho para nós. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então o momento hoje é nós nos apresentarmos para seguir o Senhor. E também abandonar a nossa vida. Que vida é essa? A vida da alma, essa vida egocêntrica que foi criada com a queda do homem. Senhor Jesus. Então ele fala, repetindo o versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, o seu ego, perdê-la. Ou seja, mais na frente,
você pode perder, eu posso perder, se eu não me negar hoje a oportunidade de viver com o Senhor eternamente. A oportunidade de viver o reino milenar com o Senhor, o galardão. Por outro lado, se eu decidir hoje abrir mão, pagar o preço de perder todo o meu ego, todo o meu orgulho, todo o meu achismo e me render à simplicidade de Cristo, eu vou achar aquilo que o Senhor tem para nós, o galardão, o reino e a vida eterna juntamente com o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então o Senhor vai ter esse processo. E nesse processo o Senhor apresentou para nós algumas situações, de orgulho, de querer se sobrepor, querer posição, buscar posição, ter a questão da hierarquia, ali na situação da mãe de João e Tiago, apresentando, pedindo ao Senhor. A gente vê que eles foram coniventes. Pode não ter partido deles a ideia, de quando o Senhor fosse glorificado, sentar uma à direita e outra à esquerda. Mas o fato deles estarem ali presentes quando ela falou e deles se calarem, isso mostra no mínimo que ou a ideia foi deles, ou eles foram coniventes com aquilo que a mãe estava pedindo. Mas o Senhor falou claramente, por meio do Senhor, que aquilo não cabe ao homem decidir. Mateus 20, vamos lá? Vamos só ler esse versículo. Mateus 20, eu quero ler só o 23 com os irmãos, tá? A referência é do versículo 20 até o 28 desse texto, mas eu quero ler só o versículo 23. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, o estar junto do Senhor, o sentar-se com o Senhor, compete ao Pai decidir. E não só ao Pai decidir, mas aquele que está preparado por meu Pai. O Senhor precisa lhe preparar, o Senhor precisa me preparar para que nós possamos estar junto com o Senhor. Senhor Jesus, bem? Então eles tiveram todas essas experiências. Mas também a gente vê, como vimos na experiência de Pedro, Pedro avançou. O Senhor pode utilizá-lo ali após o dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, para salvar muitas pessoas por meio das suas palavras. Senhor Jesus, vamos lá ver Atos. Senhor Jesus, Atos capítulo 2. Amém, ó Senhor Jesus. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então Pedro já tinha as palavras do Senhor, já tinha recebido o Espírito e estava falando pelo Senhor. Resultado no versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então esse milagre quem pode fazer é o Senhor. Agora eu e você precisamos abrir as portas para o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, João também foi trabalhado. O Senhor apresentou para nós que João, muitas vezes no seu evangelho, foi apresentado como discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que se reclinara sobre o peito do Senhor. Senhor Jesus, então João também se permitiu ser trabalhado. E o Senhor ali mostrando, voltando à questão da transfiguração, quando o Senhor mostra para eles ali a transfiguração, é mostrando que o Senhor conta com eles para algo maior, para algo especial. Então hoje, independente da sua condição, se você está vendo algo por meio dessa palavra, você pode ter certeza que o Senhor está contando com você para algo muito maior. Senhor Jesus. E o algo muito maior de João foi de fato algo especial. Senhor Jesus, vamos abrir em João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, versículo 21, ele fala: vendo, pois, Pedro
perguntou a Jesus, e quanto a este? Ele estava se referindo a João. Depois os irmãos podem ler todo o contexto, tá? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então o Senhor falou algo sobre João permanecer até a volta do Senhor. E muitos, gerou confusão em muitos, versículo 23. Então se tornou corrente que os irmãos, entre os irmãos, o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então aqui o Senhor estava se referindo não à pessoa de João, mas ao ministério de João. O ministério que o Senhor tem falado para nós, que é o ministério do Espírito e da vida. O ministério que supre as pessoas, alcança as pessoas, introduzindo nelas o Espírito de Deus, quando elas o recebem, crendo nele, e que supre as pessoas também com a sua vida por meio da palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, esse ministério, boa parte desse ministério, está no Evangelho de João. E ao contrário do que muitas pessoas acham, né? O Evangelho de João não é algo tão simples. Não é uma comida tão fácil de se digerir espiritualmente. E por não ser tão fácil, nós precisamos daquele que é capaz. Precisamos do Senhor, precisamos do Espírito. Então, exercitar o nosso espírito é essencial na leitura da palavra, em especial para o Senhor mostrar essa revelação que está nos escritos de João para nós. Senhor Jesus, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, com respeito ao Espírito e também ao entendimento da palavra. Por que nós precisamos tanto disso? 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Vou ler alguns pontos, tá? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, versículo 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então a forma do Senhor revelar a sua palavra, o seu conhecimento, é por meio do seu Espírito. Versículo 14 fala, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não adianta eu pegar a palavra só para ter o mero conhecimento da letra. Eu preciso do Espírito do Senhor para que essa palavra se torne realidade em mim. Que essa palavra possa ser realidade em cada um de nós. Senhor Jesus, ainda o versículo 16, pois quem conheceu a mente do nosso Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, resultado, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Forma de exercitar o nosso espírito. 1 Coríntios 12. A forma mais simples de exercitar o nosso espírito. Senhor Jesus, então você que nunca ouviu essa palavra, preste bastante atenção nessa palavra. Versículo 12, 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Graças ao Senhor pela palavra, e nem eu, nem você conseguimos contestar essa palavra. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, quando eu e você abrimos a nossa boca e dizemos, oh Senhor Jesus, tenha uma certeza e uma convicção.
você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém? Ó Senhor Jesus. Então esse Espírito também vai trazer algo essencial para nós no desfrute da palavra. A simplicidade e a pureza, para praticar a palavra que o Senhor revelar. Porque de nada vai adiantar o Senhor revelar a palavra para nós, se nós não tivermos o coração e a atitude de praticar. Senhor Jesus, em termos de prática, o Senhor tem dado muitas formas para nós. Nós temos visto esses dias que fomos limitados, mas não fomos impossibilitados de servir ao nosso Senhor. O projeto Posso Orar por Você, o projeto Avança Jovens, né? A comportagem dinâmica, né? Então você pode oferecer oração para as pessoas, você pode levar uma literatura para que as pessoas possam ser alimentadas espiritualmente. Muitos não conseguem compreender, como eu também não consigo muitas vezes, o que a palavra fala. Mas os livros espirituais, eles nos ajudam a compreender, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor. E a função da igreja hoje é justamente essa: proporcionar oportunidades. Então, a função dos líderes das igrejas é gerar oportunidade para que cada membro possa funcionar. Nenhum membro da igreja pode ficar parado, sem exercitar os seus dons, sem exercitar o seu espírito que Deus lhe deu, para que ele possa também crescer essa vida que um dia foi gerada nele por meio de crer no Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então essa simplicidade, esse espírito, vai cada vez mais tirando de nós toda a complicação, toda a justiça própria que adentrou em nós quando o homem caiu. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E hoje também quem faz a obra do Senhor não somos nós, é o Espírito. Nós somos apenas vasos, nós somos apenas ferramentas que Deus pode nos usar, que o Espírito pode nos usar para fazer a obra de Deus aqui nessa terra. Senhor Jesus. Então vamos para o Evangelho de João, ruminar um pouquinho o Evangelho de João, capítulo 1. Então, o ministério que vai ficar até a volta do Senhor. Senhor Jesus, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ó Senhor Jesus, esse verbo também pode ser substituído por palavra. Então, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então aqui deixa bem claro que o Filho, o Verbo, a palavra, já estava desde o princípio com Deus. Já tinha aquele relacionamento que nós temos compartilhado e ouvido. Senhor Jesus, versículo 14. E o Verbo se fez carne. Então confirmando que Jesus era esse Verbo que já habitava com Deus desde o princípio. E habitou agora entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui a gente vê Deus Pai, o Filho vindo a nós, encarnando-se e vindo a nós. E João 7, 37 ao 39. Senhor Jesus. Amém. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ó Senhor Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse ele com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então nós temos um Deus que ao mesmo tempo é um Deus único, mas também é triuno. Senhor Jesus, isso é uma das coisas mais difíceis de explicar. Mas como se fossem, como o irmão Pedro Dong utilizou, né, tomou o termo emprestado, pessoas. Como se fossem três pessoas diferentes, três pessoas, mas são uma só. Senhor Jesus. A melhor forma de ver isso, uma ilustração que a palavra traz, é no livro de Deuteronômio, capítulo 8,
versículo 7. Senhor Jesus, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7. Você pode invocar o nome do Senhor enquanto vai lendo, enquanto vai ouvindo a palavra. Amém? Senhor Jesus, fala assim: porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Então a gente vê aqui mananciais profundos, tipificando Deus Pai. Quando nós vemos, a palavra fala em vários versículos, 1 Timóteo 1,17, 1 Timóteo 6,16, fala de um Deus invisível, Deus único e invisível. Ou seja, um manancial profundo. Então aquelas águas, elas são até o momento inacessíveis. Os lençóis freáticos ali. Então, aquilo é Deus Pai, tipifica Deus Pai. Já quando aquele manancial encontra uma brecha, uma fenda para vir para a superfície, aí se torna uma fonte, tipificando agora a pessoa do Filho. E essa fonte de tanto jorrar, ela gera ribeiros, gera rios e ribeiros. Então esse é o nosso Deus triuno, único e triuno. Deus Pai, como um manancial profundo, antes inacessível, se tornou acessível a nós pela encarnação do Filho, versículo 14 de João, do Evangelho de João, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o capítulo 7 traz para nós o Espírito como rio, os ribeiros. Então esse é o nosso Deus triuno. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então o Filho foi esse canal que trouxe o Deus antes inacessível para nós. E o Espírito hoje é o que está disponível para nós. Hoje o Filho, Jesus, carne, não está mais disponível para nós. Nós não alcançamos esse privilégio. Mas nós alcançamos o privilégio de ter o Espírito. Porque quando ele morreu, ressuscitou, foi aceito pelo Senhor, ele se tornou esse Espírito disponível para nós. Senhor Jesus, voltando para o capítulo 7 do Evangelho de João, já quero compartilhar o versículo 38 e o versículo 39 com os irmãos. Já tem mais riqueza lá. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, João, capítulo 7, versículos 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Amém. Senhor Jesus, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Então ele fala aqui, não é que o Espírito não existia, o Espírito existia, mas ele ainda não fora dado. Por que estava faltando? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Senhor Jesus, explicar isso é um pouquinho complicado, mas vamos lá, vou tentar passar para os irmãos aquilo que eu já alcancei. Deus, quando criou o homem, ele conhecia o homem da forma que ele criou. Então, ele sabia lidar com o homem daquele jeito que o homem foi criado. Mas com a queda do homem, o homem foi danificado. Se a gente falar em termos de informática aí, o sistema que Deus tinha para trabalhar no homem, agora estava incompatível. Não porque o sistema foi danificado, mas o homem foi danificado. Então Deus agora precisaria restaurar esse homem. Senhor Jesus, tornando algo compatível agora com o homem. Outro exemplo para nós pode ser essa questão até mesmo do Covid, Porque qual a dificuldade agora? Era algo que nós não tínhamos lidado ainda, que nós não conhecíamos. Daí vem tanta dificuldade. Então precisou se adaptar a muitas coisas. A forma de andar, ou até mesmo a forma de ficar em casa, a forma de você trabalhar, a forma dos médicos atenderem.
Então os médicos eles não tinham lidado ainda com essa situação. Então vai precisar todo um processo para que seja algo feito adequado para o homem que está nessa situação danificado, né, pelo Covid, né, que está. Senhor Jesus. Então, o que Deus fez? O Espírito que já existia, mas ainda não fora dado, né, o irmão Pedro usou esse termo, ele fala também que não é o ideal, mas o Espírito agora ele foi customizado. Ele foi feito sobre a medida atual do homem. Senhor Jesus. E que alteração que houve no Espírito, né? Senhor Jesus, vamos lá para Êxodo 30. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, todos nós, irmãos, temos algo diferente daquilo que Deus nos criou o homem. Fomos danificados pelo pecado, pelo dano do pecado. E Deus precisou fazer toda essa alteração para poder nos suprir novamente. Senhor Jesus, Êxodo capítulo 30, versículos 22 até o 24. O óleo da santa unção. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. O azeite é o Espírito que já existia, mas ainda não fora dado. E as especiarias, agora, é toda a obra que o Filho fez. A encarnação, o viver humano, todas as experiências que o Senhor teve, os sofrimentos, as angústias, né? A sua morte, a crucificação, a eficácia da sua morte, a ressurreição, a eficácia da sua ressurreição. Tudo isso que o Senhor fez são essas especiarias, tipificam essas especiarias. E agora isso foi acrescentado no hin de azeite puro que já existia e se tornou o óleo composto da unção. Então esse agora é o Espírito customizado que Deus deu para o homem. Agora o Espírito está novamente compatível com o homem, mesmo danificado. Não com o intuito de manter o homem danificado, mas com o intuito agora de restaurar o homem. Senhor Jesus, e esse novamente possa ser útil ao Senhor e também possa voltar a ter comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E isso foi necessário, né? Por quê? Porque até então foi o que Jó argumentou com o Senhor, com Deus, que Deus não tinha os dias como os dias do homem. E Deus não sabia o que o homem podia sentir. E aí, para suprir essa situação, Deus se encarnou por meio do Filho e viveu todas as coisas. Tudo que você imaginar, o Senhor passou. É por isso que Ele hoje é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é que pode interceder por nós, nas nossas angústias, nos nossos medos, nas nossas aflições. E muito mais. Por meio disso, dele vir, morrer, ressuscitar, ter um viver humano perfeito, Ele agradou ao Pai. E o fato dele agradar ao Pai, o Pai pôde recebê-lo em si mesmo. Senhor Jesus, aí vamos para João 14. Senhor Jesus, Evangelho de João 14. Para a gente desfrutar dessa parte agora. Ó Senhor Jesus. Ainda no capítulo 13, versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Então, glorificar aqui é o Senhor ser aceito por Deus para dentro dele. Ou seja, agora não era o Filho, era o Filho com o viver humano. Então, pela primeira vez, Deus aceitou o elemento humano para dentro dele. E isso abriu uma porta para cada um de nós também sermos aceitos dentro do Senhor. E esse é o grande desejo do Senhor.
Quando nós desfrutamos ali de Provérbios, ali fala que já existia uma felicidade, uma harmonia, uma paz perfeita. Então aquilo já era completo, mas esse completo pode ser estendido e ainda assim não deixar de ser completo. O ser estendido é incluir o homem. Por isso que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por quê? Porque assim eles poderiam ter comunhão. Hoje eu não consigo ter comunhão com uma porta. Por quê? Porque não é a minha imagem, não é a minha semelhança. Mas com os meus irmãos, com a minha esposa, com o meu filho, eu consigo ter comunhão. Porque são a minha imagem e a minha semelhança. São comuns. Então, esse é o propósito de Deus. Já é completo, mas estender a sua felicidade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, o lugar que o Senhor estava preparando não é uma mansão celestial, como o irmão Pedro compartilhou, né? Mas é o próprio Senhor. O lugar que o Senhor está preparando é o próprio Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, o homem também, foi recebido por Deus, e agora, ele estando lá, quer receber o homem também para dentro deles. Senhor Jesus, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, o Senhor já está no Pai, estejais vós também. Senhor Jesus, então versículo 6 também, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então hoje a forma de nós irmos ao Pai, sermos introduzidos em Deus, é por meio do Filho. Não tem nenhuma outra forma, não tem nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, nem qualquer outra coisa. É por meio do Filho. Por isso que nós invocamos o Senhor. Oh Senhor Jesus, porque Ele é o caminho para nós sermos introduzidos no Pai. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então aqui já mostra também que existe uma unidade perfeita entre Deus Pai e o Filho. Então, quando eu vou ao Filho, eu tenho tudo que o Pai é no Filho. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são por mim mesmo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então hoje, como chamados do Senhor, nós precisamos ter esse mesmo coração. As palavras que nós falamos não são as nossas palavras, são as palavras do Pai. As obras que nós fazemos não são as obras do Pai. Não somos nós que fazemos, mas o Pai que faz as obras. Senhor Jesus, a ponto, irmãos, de que quando nós cremos nesse Senhor, recebemos o Senhor, versículo 12, que até obras maiores do que o Senhor fez, nós poderíamos fazer. Não para a honra e glória do Senhor, mas pela pressa do Senhor em voltar. Senhor Jesus, perdão, não para a honra e glória nossa, mas para a honra e glória do Senhor e também pela pressa do Senhor em voltar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 16, fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita. Então aqui também mostra a unidade do Filho com o Espírito. Porque quem habitava ali, naquele momento, era Jesus. Mas o versículo estava falando que Ele também era o Espírito da verdade, já habitava. Ele habita convosco e estará em vós. Então, Deus é um com o Filho e o Filho é um com o Espírito. E eles três
são a mesma coisa, a mesma pessoa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Senhor Jesus, vamos para o capítulo 17. Senhor Jesus, tenha misericórdia aí do irmão Samuel. Amém? Ó Senhor Jesus, capítulo 17, o Senhor abriu para nós algo maravilhoso. Versículo 4 e o versículo 5, eles dão para nós duas definições práticas de glorificar. Versículo 4. E eu te glorificarei na terra. Aqui é Jesus Cristo falando, orando a Deus, né? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, qual a forma de eu e você glorificarmos a Deus? Fazendo a obra que Ele nos confiou para fazer. Então, quando eu sou simples e obediente e pratico a palavra do Senhor, eu estou glorificando ao Senhor. Já no versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Como nós vimos, Deus Pai tem sua glória. E desde o princípio, o Filho estava com o Pai. Então, quando o Filho veio e se encarnou, ele teve a glória dele no princípio, porque ele estava no Pai. E agora ele estava pedindo novamente essa glória. Agora ele não ia voltar só como Filho, ele ia voltar como Jesus Cristo também, o homem. Senhor Jesus, ele precisava ser glorificado. Então a outra forma de glorificar é Deus, é nós sermos inseridos em Deus. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, junto de ti, antes que houvesse o mundo. Versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Então, esse também tem que ser uma característica nossa. Reconhecer que nada é da nossa força, nada é por nós mesmos. Tudo provém do Senhor. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então tudo que nós somos, tudo que nós temos é do Pai. Tudo que o Pai é, tudo que o Pai tem, também é nosso. Eu só preciso me dispor e usufruir de todas as coisas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, a perfeita unidade entre Deus, Pai, o Filho e o Espírito, o desejo de Deus é nos incluir. Senhor Jesus, se a gente voltar para Provérbios 8, vamos ler o versículo seguinte ao que nós lemos. A gente leu até a parte que fala do Pai e do Filho. Mas no versículo seguinte, ele inclui o homem. Senhor Jesus. 31. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, ouvi ao Senhor, ao Filho, né? Porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ou seja, existe a oportunidade de eu e você sermos inseridos e também ganhar, herdar essa felicidade. O que nos basta é seguir o caminho, ou seja, seguir a pessoa do Senhor, seguir a porta que foi aberta pelo Senhor para nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o ministério de João, o ministério que vai ficar até a volta do Senhor. O ministério que quer fazer cada um de nós nos alcançar e nos fazer um com o Pai. Então, o Pai teve a sua função de Pai, Criador de todas as coisas. O Filho
é esse arquiteto, é o que planejou, é o que executou. E o Espírito hoje, ele traz para nós o plano e traz o poder de Deus para que essa obra continue sendo feita por meio de cada um de nós. Senhor Jesus, e uma outra função do Espírito é justamente, que eu considero a parte mais importante, é que quando nós desfrutamos do Senhor, nós conseguimos algo que é muito difícil, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Já nós não conseguimos abandonar tudo, até mesmo porque nós precisamos, e a palavra fala que é lícito. Mas nenhuma dessas coisas pode tomar a primazia do Senhor. Senhor Jesus, eu queria concluir só lendo 2 parágrafos do Alimento Diário, tá? Página 72. Hoje, ao fazermos aquilo que Deus nos incumbiu, não devemos buscar nossa própria glória. A obra não é nossa, é de Deus. Não devemos exaltar a nós mesmos, nem tomar sua glória. Não estamos aqui para mostrar quem é melhor ou quem faz melhor. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, de maneira discreta, assim como João fez, e assim como vemos o Espírito Santo fazendo. Lembre-se, quem deve aparecer é o cabeça da igreja, Cristo Jesus. Se praticarmos isso, o Senhor voltará em nossa geração. Podemos ter esperança de ser arrebatados vivos, pois as revelações que o Senhor nos tem dado nos levam ao ponto mais elevado. Agora temos de praticar, crer nessas palavras que estamos recebendo, ser simples, discretos, trabalhar em unidade, deixando de lado qualquer desejo por posição. Esse relacionamento é regido pelo amor, pela unidade, pela glória do Pai, pela verdade, pela justiça e pela santidade. Portanto, entreguemos nossa vida ao Senhor e consagremos tudo a Ele, deixando que Deus use o ministério de João para nos levar à glória. Você não precisa deixar o seu emprego e família. Basta colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em sua vida. São esses o que o Pai procura para executar a sua vontade. Amém. Jesus é o Senhor. Queria concluir também com uma oração. Amém? Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nosso coração é aberto ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui. Entregamos-nos completamente a Ti. Faça a Tua vontade. Sejamos achados fiéis. Senhor, homens que se permitiram ser trabalhados por Ti. Buscaram o Senhor. Senhor, buscaram unidade contigo. Buscaram percorrer o mesmo caminho que o Senhor tem aberto para nós. Mesmo caminho que o Senhor percorreu e hoje habita no próprio Deus. Nós te agradecemos. Oramos que o Senhor continue nos guardando, continue abençoando e nos livrando de todo mal. Jesus é o Senhor. Amém.